Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Aí, ó, mais um. Rapaziada, assistiram todo o debate do Ariel contra o Blanzoli? Se sim, o que acharam? Eu tô quase na metade ali dele, tá ligado? Eu tô na Banzoli começa, aí Ariel responde, aí Banzoli de novo, aí Ariel, eu tô na quinta volta do Banzoli. Muito bem. Eu tô na quinta volta do Banzoli. Alguma consideração até o momento? Cara, tá interessante o debate. Muito bem. Agora, Interessante em que sentido? Cara, no sentido de que não tá aquela lacração do caralho, tá ligado? Tipo, porque nenhum pode interromper o outro. É 10 minutos pra cada um, né? Só que assim, aí o Banzoli usa os 10 minutos para encher de objeções, né? E o Ariel até então ele tá tentando explicar qual que é a visão da igreja e mostrar que ela tem um fundamento na patrística e tal, e o Banzoli tá tentando mostrar que até mesmo na patrística esse negócio da transubstanciação, tá ligado? Não é assim, que a galera não acredita na tal presença física de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele pega uns exemplos lá de Papa Gelásio, né? Ele pegou até um exemplo de Agostinho, tá ligado? Tal. E aí tudo diz respeito ao uso da palavra natureza. Aí o Ariel Lazari está tentando explicar que o uso da palavra natureza, tipo na patrística, ela não é um uso rígido como é o uso da escolástica, o que é verdade. E o Banzoli está retrucando que mesmo que Aristóteles tenha sido desenterrado, ele não usa esse argumento, né? Mas mesmo que Aristóteles tenha sido desenterrado só ali para mais próximo da escolástica mesmo, né? Tipo, mais longe da patrística, os autores da patrística conheciam as categorias e não usariam substância de maneira solta. Mas mesmo em textos porque as pessoas não estudavam Aristóteles, né, no início da Idade Média, tipo século IV, século V, mas as pessoas estudavam artes liberais, e nas artes liberais, ali na gramática, né, você aprende as categorias, né, a substância e seus acidentes. Então ele acha que tipo, é razão suficiente para dizer que quando se usa natureza, tipo, eles estão usando no mesmo sentido que a escolástica usaria, tá? No mesmo sentido que todo mundo, que todo mundo não, né, porque para um moderno, né, a natureza é só a natureza, os animais, né, tipo, então aí dá a bunda natural e tal. E aí, tipo, fica meio que uma sinuca de bico isso daí, porque sim, existiam as artes liberais, mas ainda assim natureza é usada de maneira não unívoca, tá entendendo? Assim como o universal não é unívoco. Né? Porra, tu pega as polêmicas dos universais ali com os neoplatônicos e tal, tipo Porfírio, tal, tipo, aí Beócio vai tentar fazer um catálogo, né, das opiniões sobre os universais e tal, e você vê que até nesse meio, mesmo com artes liberais e tal, tipo, os termos não são bem unidos. Quem vai colocar precisão mesmo na coisa é a escolástica. Só que aí, meu irmão, eu não terminei o debate, né? E o que eu tô vendo até agora o Banzoli não rejeita a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, pelo que eu entendi, certo? O que ele rejeita é a transubstanciação.
né? Agora, o que entender como transubstanciação, né? Como, tipo, beleza, Cristo está lá em substância, mas os acidentes são outros, né? Esse é o grande problema dele. Ele está pedindo pro Ariel mostrar para ele aonde tem na Bíblia um outro milagre, né, em que uma substância mude, né, como foi a água mudou para o vinho, e que permaneça com os acidentes de água, né? O que não é, tipo, não prova nada, né? Tipo, é mais tá me parecendo mais uma estratégia de plausibilidade ou implausibilidade do que algo definitivo. No final das contas, a gente vai esbarrar na tradição, né? Sim. No final das contas, a gente vai esbarrar na tradição. E aí é isso. Sim. Não, sim, mas assim, tipo, ele é só a escritura, assim, então ele rejeita a patrística escolástica, ele tá usando isso só para fazer argumento. Eu não acho que ele é só a escritura estrito senso, ele pode até dizer que mas ele faz silogismos, né? Ele faz silogismo direto ali, tá entendendo? Tipo, o silogismo não tá contido na Bíblia, não é um silogismo direto, assim, ele faz uns encadeamentos mais... Mas ele usa a patrística escolástica como fonte para fazer o ponto dele, para fazer o argumento dele, mas ele não aceita ela realmente como válida, no caso. Às vezes eles tentam usar um pouco da... Não, ele aceita algumas coisas da patrística, só que aí, aonde é que, no final das contas, aonde é que vai estar a igreja de Lucas Manzoli? Ela não é a Bíblia, porque, tipo, não é só a Bíblia, ele faz um monte de raciocínio em cima da Bíblia. Ela não é o todo da escolástica, tipo, ela não é o todo da patrística, porque dentro da patrística você vai ter pessoas afirmando de fato não com o nome de transubstanciação, mas que tipo que a hóstia e o vinho são de fato a carne e o sangue de Cristo. Então no que fim já é uma visão diferente dos luteranos, né? Não, o Lutero acreditava na presença de Jesus, mas não em termos de transubstanciação, que Lutero não era filósofo, né? E esse lance de transubstanciação é uma sinuca de bico da escolástica, tá ligado? Porque, tipo, a coisa fica muito precisa, tá ligado? Os debates são muito aristotélicos, assim, muito minucioso, tá ligado? Tipo, eu posso até depois tentar abrir aqui o que Santo Tomás fala sobre a transubstanciação, e tu vai ver que o raciocínio, tipo, ele depende da gente entender um monte de termo que a escolástica usa univocamente, né? Eu acho muito precisa. Então, tipo, tem alguns ortodoxos, por exemplo, que rejeitam a ideia de transubstanciação porque eles rejeitam a escolástica, eles rejeitam essa tentativa de aristotelizar a fé, né? A igreja deu boas-vindas a isso, mas dentro da própria igreja a ideia da escolástica foi também criticada, né? Porra, quem era... Pô, tem um santo, velho, que dizia que esse negócio de escolástica ia levar os caras pro inferno, porra. Eu tô tentando lembrar o nome do... Foi São Boaventura? É foda, velho. Eu não sou bom nessas coisas. Mas eu sei que tem, tá ligado? Eu acho que é São Boaventura. De ortodoxo, eu peguei esse post aqui hoje, de um maluco ortodoxo. Aqui, ó. Ele postou isso aqui, ó. Porque ortodoxos adotaram o termo transubstanciação. Infelizmente, uma das estratégias de certa apologética protestante que se esconde sob o rótulo de estudo da história é o de deslegitimar o entendimento de ortodoxos sobre a Eucaristia a partir de uma genealogia do termo transubstanciação entre nós. O que essa apologética esconde é que o termo entrou para o vocabulário teológico ortodoxo principalmente por causa do protestantismo. A palavra surge entre os latinos nos fins do século XI, em meio polêmica sobre a Eucaristia. Chega ao magistério romano ao início do século XIII para se referir à mudança real dos elementos do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Só mais para o final desse século que Tomás de Aquino elabora uma doutrina para explicar essa mudança segundo categorias da metafísica aristotélica.
São Genádio Escolário, século XV, foi o primeiro grande teólogo ortodoxo a adotar o termo, mas só no século XVII e diante da presença de protestantes no mundo ortodoxo é que ele é recebido em documentos oficiais e em ensino-los como pão ortodoxo de Jerusalém. Como reconhece a teologia ortodoxa e a pesquisa acadêmica séria, o uso do vocabulário escolástico foi instrumental, como forma de defesa contra concepções que eram consideradas incompatíveis com a ortodoxa, principalmente a calvinista. O termo nunca comprometeu a ortodoxia com a doutrina tomista, mas foi recebido como possível e legítimo para expressar a verdade de fé que já era descrita por outros mais tradicionais, como mudança e tornar-se. Tá? E que verdade de fé? A mudança real dos elementos é do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Esta verdade não é partilhada, infelizmente, por nenhuma grande vertente do protestantismo, nem mesmo do luteranismo. E há mais. O que certa apologética travestida do estudo da história gostaria de esconder é que a linguagem técnica da mudança dos dons surge e se consolida em primeiro lugar no Oriente cristão, na escola antioquena do século III, na Capadócia, em Jerusalém, que podemos flagrar historicamente a consolidação teológica da linguagem da mudança realista dos dons. No Ocidente, isso foi menos explícito até os séculos V e VI, apesar de santos enfáticos na mudança, como Santo Ambrósio de Milão. Santo Ambrósio que foi mentor, de certa forma, de Santo Agostinho, né? Quanto mais se der voz ao Oriente cristão, mais vão ouvir falar da Eucaristia como presença real, objetiva e plena, também somática, corporal, física, como sacrifício verdadeiro e como mudança real do pão e do vinho no corpo e do sangue de Cristo. A Igreja Ortodoxa não é um protestantismo do Oriente, seja lá o que isso queira dizer. Não, mas eu não acredito que seja isso, de maneira alguma. Ela tem identidade... acho que ele fala isso em relação aos protestantes tentam se unir, tá ligado? Mas imaginam que tem um ponto em comum. Mas isso que eu tô falando foi, eu vi em um debate, né? Eu vi em um debate em que tem um menino ortodoxo, um rapaz mulato ortodoxo. Mulato, cara? Por que você riu, Carneiro? Mulato é... Bom, tá bom. Prossiga. Né? Ele não era... Porque ele não era... Enfim, era um mulato. E... porque a palavra não pode... tipo... É uma palavra, tipo, muito cancelável hoje em dia, tá ligado? Porque vem de mula e que é a cruza de burro com mula. Fala isso pro Mulato Astat, o grande nome do jazz etíope. Eu nem sei se é verdade, tá ligado? Deve ser. É mentira. É tudo mentira aqui. Tá, enfim. Foda-se. Prossiga. É um rapaz pardo, né? Pardo mais escuro, que parece ter raízes na África, e ele diz que é ortodoxo, mas eu não sei se ele é ortodoxo etíope, eu não sei de qual vertente ele é, né? E ele ele dá um banho nos apologetas, porque não são uns apologetas protestantes bons, saca? São uns caras bonitão dessas igrejas de parede preta, saca? E ele estava ele estava defendendo a presença real na Eucaristia, mas ele não estava defendendo a transubstanciação. Ele disse, não, esse negócio de transubstanciação é coisa da escolástica, coisa de concílios heréticos, eu rejeito os concílios e tal, pá, eu sou ortodoxo. Aí eu vi isso sair da boca desse menino. Bom, então tem um pedaço aí de pessoas que se intitulam ortodoxos que acham que essa parada da escolástica não é legítima, né? E enfim, é isso, né, Baixo? Vamos pro próximo Live Pix, que tem um monte aqui. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.